Um estranho mundo de lava e vulcões gigantes. Durante milênios, ele foi esfriando para se tornar o planeta azul que conhecemos hoje, e a Europa nasceu. Mas o continente nunca parou de evoluir. E o fogo ainda o transforma até os dias de hoje. No sul da Itália e na Islândia, vulcões bombas-relógio estão montados e funcionando. O mais assustador de todos é um supervulcão europeu que pode estar despertando e ameaçando com uma explosão tão grande que pode apagar a Europa do mapa. O continente europeu. Terras vulcânicas. Equipes científicas de toda a Europa estão numa importante missão para entender melhor a natureza explosiva dos vulcões. Alguns desses vulcões europeus entrarão em erupção seguidamente enquanto vivermos, como Stromboli ou o Etna. Outros irão poupar a sua fúria por centenas ou milhares de anos. Todos eles destacam um paradoxo da natureza. Eles não só destroem, como também criam novas terras e novas vidas. A humanidade precisa de vulcões. Eles fornecem um solo fértil e rico em minerais. E toda a vida, literalmente, depende deles. É uma contradição estranha de um fenômeno natural. Criação versus destruição total. A missão científica está se protegendo dessa destruição. É uma corrida para desenvolver um sistema de alerta antecipado para salvar pessoas antes das montanhas explodirem. – 23 de janeiro de 1973. Ilha de Heine, a 10 quilômetros da costa da Islândia. Um vulcão dormente durante séculos está para explodir para a vida. Não há nenhum alerta. À 1h55 da madrugada, mais de 30 milhões de toneladas de lava e cinza irrompem nos limites da cidade. Sirenes de emergência despertam os 5.000 residentes, enquanto uma parede incontrolável de fogo em ebulição segue direto para a cidade deles. Os residentes da ilha Arno Hermannsson e Helga Jondiger testemunharam isso. Estava com muito medo. Minha boca estava seca, eu estava tremendo. Achei que ia desmaiar ou vomitar. Lembro que pensei, este é o dia em que vou morrer. A lava é lançada 150 metros para cima, de 40 condutos diferentes na encosta da montanha. Nos estágios iniciais, as fontes de fogo despejam centenas de metros cúbicos de rocha fundida por segundo, um fluxo maior que o rio Tâmisa em Londres. A mais de 1000 graus, a lava engole tudo no seu caminho. Fui primeiro até aquela janela e só vi uma enorme muralha de fogo. Era uma muralha de lava sendo lançada, muito longa. A muralha de fogo aumentava e tinha 1.300 metros de comprimento. Eu só via casas e uma grande chama de lava. Milhares fogem nas traineiras do porto da ilha ou pelo ar. Apenas 300 pessoas ficam para combater o vulcão. Durante dias, elas observam a lava e 1,5 toneladas de cinza engolindo suas casas.
Começa então o contra-ataque. Dezenas de bombas hidráulicas vindas dos Estados Unidos lançam sobre o avanço da lava 6 milhões de metros cúbicos de água do mar. Após 5 meses e 5 dias, a lava foi contida. – 250 milhões de metros cúbicos de lava e cinza foram despejados do vulcão. Na guerra entre vulcão e homem, é uma rara trégua. Mas 1/3 da cidade tinha sido destruído. A erupção do Heime expressa a contradição natural de vida e morte de todos os vulcões. Embora a erupção tenha devastado a cidade, o fluxo de lava também criou uma nova terra para aumentar o tamanho da ilha. A vulcanóloga Rick Pedersen vem estudando como a rocha derretida se solidificou em semanas para criar uma nova e maior Heime. Estamos indo para a ilha Heime. Ela foi o foco da erupção de 1973 e toda a ilha expandiu 20%. Toda aquela área nunca existiu antes de 1973. Aquele pico atrás de mim foi criado durante a erupção e é chamado de Eldfed, que significa montanha de fogo. De um ponto privilegiado no alto da encosta, Rick pode ver toda a terra nova que os vulcões criaram. Temos uma cadeia de ilhas vulcânicas. Temos a ilha Heime e mais para o sul, Surtsey. Com o tempo, as erupções vão formando novas terras. E é assim que a Europa foi criada nesta área. Uma década antes, os islandeses testemunharam um exemplo ainda mais dramático do poder dos vulcões. Erupções submarinas criaram uma ilha inteira no vazio do mar. Batizada com o nome de um gigante do fogo da mitologia nórdica, Surtsey, levou apenas meses para crescer mais de 2 quilômetros quadrados em tamanho. Desde então, musgo, líquen e até moitas colonizaram a ilha. Aves agora fazem ninho aqui, minhocas são encontradas no solo. A vida tomou conta da rocha vulcânica nua de Surtsey. Com o tempo, solos vulcânicos ricos em minerais evoluem para férteis terras cultivadas. Um dos motivos para o homem sempre ser atraído para viver junto aos vulcões. As pessoas aceitaram o risco de viver no topo de uma bomba relógio geológica. Até ela explodir. Vulcões destruíram partes enormes da Europa no passado, literalmente as cobrindo com cinzas e lava corrente. Populações inteiras foram forçadas a deixar suas casas e ir a outros lugares em áreas vulcânicas da Europa. E isso é algo que os vulcões podem causar no futuro. Uma das maiores catástrofes da Europa aconteceu no ano 79, quando o Vesúvio explodiu. Foi o cenário de um dos maiores horrores da história. A prova do que pode acontecer numa catástrofe como essa são as centenas de corpos preservados em Pompeia. Eram todos cidadãos da Roma Antiga. Mas a sua cidade e suas vidas tiveram um fim apocalíptico. Milhares de pessoas morreram no dia que o inferno bateu em suas portas. O terror do evento pôde ser testemunhado nos moldes de corpos dos que morreram instantaneamente. Neste dia,
Uma cidade e seus habitantes foram fossilizados pelos detritos que caíram do Vesúvio. A pergunta é: isso pode acontecer de novo? Hoje, a moderna cidade de Nápoles ainda vive sob a sombra desse enorme vulcão. 3 milhões de pessoas habitam as costas de um monstro vulcânico pronto para explodir. Alguns especialistas acreditam que esta região é tão vulcânica que, um dia, milhões irão morrer, a não ser que a ciência venha em seu socorro. A Europa é cheia dessas máquinas de fogo. E um dos objetivos da pesquisa científica é entender como prever futuras erupções vulcânicas. Vulcões ainda moldam o continente europeu até os dias de hoje. Por isso, os cientistas têm uma missão vital: avaliar os perigos de cada um antes de ele explodir. Uma das regiões do continente mais ativas em termos de vulcões é a Islândia. O país está no meio do Oceano Atlântico. E como Heim e Surtsey, é 100% vulcânico. Os vulcões prosperam aqui devido a duas poderosas forças geológicas. A primeira, uma falha gigante na crosta da Terra, conhecida como dorsal mesoatlântica, está forçando a separação da superfície do planeta, empurrando lava fundida para o fundo do oceano. A segunda é uma gigantesca bolha de magma subterrânea conhecida como ponto quente, que força os vulcões para a superfície. O resultado é a Islândia. Foi aqui, em abril de 2010, que cientistas da Agência Meteorológica da Islândia estavam para testemunhar o poder dos vulcões da Europa. A vulcanóloga Kristin Vågfjord vinha monitorando uma série de pequenos terremotos ao redor do vulcão Eyjafjallajökull. Durante 3 meses houve intensa atividade, por isso sabíamos que algo estava acontecendo. Foi uma bela erupção, com várias fontes de lava. Era simplesmente incrível. Mas com dias de erupção, tudo estava para mudar. E para pior. O fluxo de lava estava causando um grande tremor e eu estava preocupada porque não tivemos tamanha erupção em anos recentes. Não tinha certeza se era a pressão aumentando no vulcão. Na época, foi muito assustador. Na verdade, os tremores eram causados pela lava incandescente saindo debaixo da camada glacial de 200 metros de espessura no topo da montanha. O gelo estava fervendo e virando vapor. Enormes correntezas começaram a descer pelas encostas. A erupção estava despejando bilhões de toneladas de cinza, 400 mil metros dentro da atmosfera. Durante os primeiros 3, 4 dias, tivemos intensa atividade de coluna. Ela estava subindo 8 quilômetros, se espalhando por toda a Europa e causando muita devastação na indústria de transporte aéreo. Os ventos alísios levam cinza por milhares de quilômetros na Europa. Sinais dela foram encontrados no centro de Londres e Alpes suíços. A mais atingida foi a indústria de transporte aéreo. 17 mil voos foram cancelados, causando prejuízo de quase 2 bilhões de dólares. Os cientistas precisavam entender a mecânica da erupção do Eyjafjallajökull para saber como isso aconteceria de novo.
Um homem procura por respostas. O vulcanólogo islandês Thor Thordarson. Estamos prontos, vamos! A missão de Thordarson é descobrir como um único vulcão pode produzir tanta cinza. A teoria dele é que a cinza aqui pode ter uma estrutura cristalina incomum. Se ele estiver certo, isto sugere um tipo particular de magma. Um associado com vulcões que ejetam nuvens de poeira ultrafina de rocha durante erupções demoradas. A equipe de Thor se espalhou em todas as direções, coletando amostras e registrando a densidade e a profundidade do material que caiu aqui. Uma coisa incomum sobre essa erupção é o seu tempo de duração e como conseguiu manter a atividade explosiva. Ela conseguiu produzir colunas de cinza que se espalharam por milhares de quilômetros da Islândia, cobrindo a última parte da Europa. Essa erupção continuou sem parar, produzindo cinza. Cada um destes grãos conta uma história. E sendo um vulcanólogo, quero examinar esses grãos em detalhe para desvendar essa história. Quando fotografado sob um microscópio eletrônico, uma estranha, mas maravilhosa história começa a emergir. A composição molecular da cinza revela uma estrutura cristalina incomum. Isso sugere um tipo particular de magma viscoso. Magma é rocha líquida incandescente, que quando chega na superfície, chamamos de lava. Mas essas amostras indicam que a lava de Thor era diferente. Este magma viscoso deve ter subido mais lentamente, endurecendo no caminho, formando plugs para bloquear o conduto. Isso transformou o vulcão numa panela de pressão. E num certo ponto, alguma coisa tinha de ceder. O plug sólido de lava finalmente se despedaçou numa tempestade de cinza. Suas finas partículas eram leves o suficiente para serem lançadas bem no alto na atmosfera. Se a teoria de Thordarson for correta, explicará algumas das consequências, não só desta erupção, mas de muitas outras, como em Montserrat, em 1995. Isto é ciência de importância. Ela não só promete ajudar a salvar vidas e o seu sustento, como também permitir que povoados e cidades se preparem antecipadamente para o impacto devastador da cinza. Com mais de 130 montanhas vulcânicas e dezenas de potencialmente ativos vulcões, a Islândia é o ponto quente vulcânico da Europa. Toda a paisagem foi construída durante milhões de anos com lava despejada para fora dessas montanhas violentas. Em todo lugar ao meu redor só há carvão e cores cinza e preta. Isso é bem característico de paisagens vulcânicas. Imagine como durante bilhões de anos esta vasta paisagem foi criada, moldada por essa única fonte. A Islândia pode ser o país mais jovem do planeta, mas a criação da Europa veio acontecendo durante bilhões de anos. É um processo inevitável e contínuo. Vulcões explodiram muitas vezes no passado e explodirão novamente. De seu caos e destruição é que surge a extraordinária paisagem da Europa.
Se olhar para uma paisagem como a da Islândia, a primeira coisa que você nota é que há muitas montanhas. E a maioria delas foi formada por vulcões. Isso é típico em muitas ilhas vulcânicas, não só na Islândia. É a mesma coisa no Havaí, Galápagos e assim vai. 80% da crosta da Terra são formados por atividade vulcânica. No fundo do oceano, nas ilhas e em terra firme, nenhum lugar está a salvo do fogo. Sem os vulcões não existiria a Europa, literalmente. Nossas vidas estão firmemente conectadas à atividade vulcânica. Hoje, existe outro epicentro no sul da Itália. É uma região tão vulcânica que foi apelidada de Círculo de Fogo da Europa. Vesúvio, Stromboli e Etna. No Instituto de Vulcanologia da Itália, em Catânia, Sicília, sensores captaram uma nova atividade na cratera do Etna. Imagens térmicas de uma nova erupção foram enviadas para a estação de câmeras operadas remotamente. A última grande erupção no Etna aconteceu em 2002 e um grupo de cientistas quase morreu trabalhando em seus flancos. E imagine um potente jato de lava subindo no ar uns 700, 800 metros. E depois, a nuvem de cinza subindo 20 quilômetros. E todo aquele material, as bombas incandescentes, caindo ao nosso redor. Foi uma experiência apavorante. Pedaços de lava estavam caindo ao meu redor. Era como estar numa experiência em 4D. Achei que iria morrer naquele dia. Salvatore Giammanco vive na sombra do Etna desde que era garoto. E ele ainda está aprendendo coisas sobre o vulcão. O Etna tem mostrado, mesmo neste ano, que a sua fúria pode ser muito violenta um dia e no dia seguinte está totalmente quieto. E é isso que realmente surpreende a maioria de nós. Salvatore e sua equipe são responsáveis pelas vidas de todos que se aventuram nas encostas do Etna. A fumaça de ontem indicou que uma outra erupção é iminente. Ele e sua equipe precisam saber, e rapidamente, se a montanha deve ser fechada para todos os visitantes. Muito bem, vamos indo. Poderia ligar o computador? Dê uma olhada nas imagens e depois poderemos ir. Imagens térmicas capturadas perto do topo do Etna ajudam a avaliar o estado do conduto mais perigoso. Muito bem, vamos lá. Suas vidas podem ser salvas por um equipamento essencial. Uma câmera termal aponta o calor da lava em ebulição coberta com nuvens de fumaça ao redor do topo da montanha. Vamos subir com a câmera termal e ver o que está acontecendo. Os sensores de calor são ligados e a câmera imediatamente capta o calor de seus corpos. A câmera termal é a única defesa deles na zona de gás. Os vulcanólogos têm que agir rapidamente. Este é o melhor lugar para as nossas medidas. As medidas de gás são uma das principais armas do arsenal dos vulcanólogos quando se trata de prever erupções. Mais dióxido de carbono significa perigo. Está medindo o dióxido de carbono? Estou, e isso vai dizer se há magma aqui embaixo. O colega de Salvatore, Luigi, inspeciona constantemente as nuvens ao redor com sua câmera.
As medidas de temperatura que está registrando podem revelar se o Etna está se aquecendo para um nível perigoso. As amostras de gases e leituras de infravermelho ajudarão na decisão de avisar ou não os habitantes locais e turistas de uma erupção iminente. Mas antes, a equipe tem que resolver seus próprios problemas. Ela está ficando presa nas nuvens letais de dióxido de enxofre. Isto se transforma em ácido sulfídrico nos pulmões e pode matar. Vamos indo. Vamos encerrar aqui. Os níveis perigosos de repente aumentaram. Os gases vulcânicos estão sufocando e também tornam difícil encontrar o caminho para descer a montanha. Nós precisamos ir agora. De volta ao Instituto de Vulcanologia, as amostras de gases são analisadas. Tudo indica que as emissões de gases estão aumentando. Mas é muito cedo para saber se haverá outra grande erupção, como em 2002. Na sala de operações, Salvatore verifica outras leituras com seus colegas, medidas sísmicas e mais imagens infravermelhas de câmeras no próprio vulcão. Isto mostra imagens claras da lava saindo na nuvem de fumaça. A decisão é tomada: evacuar as encostas do Etna. Praticar ciência em vulcões ativos salva vidas. A tecnologia certamente ajuda muito, mas sem a nossa experiência, a nossa paixão, nosso instinto, isto não é nada. Manter estes sofisticados sistemas de aviso antecipado é um constante desafio para os vulcanólogos italianos. Eles sabem que a qualquer momento o próximo vulcão pode explodir. Nesta parte do sul da Itália, um vulcão entra em erupção diariamente. Nick Bedford, um geólogo inglês que fez parte da equipe que investiga o Etna, veio conferir os sistemas de aviso e os planos de retirada. O Stromboli é um dos vulcões mais ativos do mundo. Pescadores vivem aqui há séculos, sobrevivendo às constantes erupções, às bombas de lava do tamanho de carros e até tsunamis causados por deslizamentos vulcânicos no mar. Para eles, este vulcão é sua ilha. E as erupções, um modo de vida. Conhecido como vulcão de subducção, o Stromboli é uma criação da placa oceânica penetrando por baixo da placa continental. Quando a placa de baixo se funde no manto superquente da Terra, o magma é pressionado e forçado a subir pelas fissuras na crosta. O Stromboli é um espetáculo de fogos de 2000 anos. Bedford veio aqui com Daniele Andronico, do Instituto de Vulcanologia da Itália. A primeira tarefa deles é inspecionar o equipamento que constantemente monitora o estado do vulcão em contínua erupção. Ele oferece um sistema de aviso antecipado no caso da erupção se intensificar de repente. Pessoas já foram mortas aqui pela queda de bombas de lava. E os cientistas precisam saber quando devem dar um alerta e impedir visitas ao Stromboli. Nick, olha ali, as crateras superiores. Sim. Ali embaixo, do topo das crateras, um monte de lava que se formou durante as erupções de 2002, 2003 e 2007, quando o fluxo de lava foi lançado daquela área. E a lava desceu por aqui para dentro do mar, é isso? Isso mesmo.
Dá para ver o caminho do fluxo da lava e também que estão parcialmente cobertos com cinza e bombas de lapiles, ejetadas nos anos seguintes pela atividade explosiva comum. O Stromboli está sempre em erupção, isso é verdade? É verdade. Este sistema remoto constantemente transmite informação para o centro de operação a centenas de quilômetros de distância, perto do Etna. Do topo, Petford tem a visão perfeita da atividade explosiva constante do Stromboli. Atrás de mim está a área da cratera principal no topo do Stromboli. Existem 3 ou 4 condutos vulcânicos discretos, cada um com o próprio estilo de atividade. E lá está, é espetacular. Atrás de mim, vocês acabaram de ver uma das bolhas de gás que estouram na superfície e lançam rocha fundida no ar, que depois cai ao redor do cone. Stromboli vem lançando bombas de lava incandescente há mais de 2000 anos. Uma delas caiu e destruiu a estação de monitoramento sísmico. Há muito tempo, o Stromboli é conhecido como o farol do Mediterrâneo. Ele está em erupção contínua há mais tempo do que qualquer outro vulcão conhecido no mundo. Por toda a história, vulcões vêm criando novas terras e encorajando nova vida para se desenvolver e se diversificar. Mas em raras ocasiões, eles também trazem destruição em escala global. A civilização humana e todo o planeta poderiam ser destruídos pelo poder do que os cientistas chamam supervulcão. O melhor exemplo conhecido é o supervulcão que entra em erupção, na média, a cada 600 mil anos no Parque Yellowstone, nos Estados Unidos. Alguns cientistas temem que ele esteja atrasado para outra mega erupção. Outros acreditam que o próximo desastre mundial de supervulcão pode acontecer na Europa. A teoria existe há 40 anos. Esta baía, na costa da Itália, foi identificada como a mais provável localização para um futuro desastre. Esta baía parece um lugar tranquilo, mas sob a água está o maior supervulcão da Europa. Petford vai entrar na água para verificar qualquer possível mudança no nível da atividade vulcânica submarina. Isso é incrível. Eu vou nadar em cima de um vulcão. Este vulcão é tão perigoso que precisa ser regularmente monitorado para dar o quanto antes o alerta de qualquer erupção futura. Uma série de mudanças dramáticas no nível do mar foi o que primeiro alertou os geólogos para a possibilidade da baía estar localizada no topo de um supervulcão. Quatro metros abaixo, Petford logo localiza a prova de que os níveis da água tinham se alterado. Junto, uma inesperada visão. É tão grande que é do tamanho de uma cidade. Uma cidade romana. Petford nada por ruínas afundadas de ruas, casas, templos e estátuas. Tudo datado de 2000 anos atrás.
Aqui embaixo é um outro mundo. Tem ruínas romanas, ruas, chão de mosaico. É como estar nadando pela Atlântida. Os cientistas focaram na única explicação lógica para a existência da cidade afundada por onde Petchford tinha nadado. O fundo do mar aqui já foi terra seca. Eles sabem qual é a única força natural poderosa o bastante para submergir uma cidade romana inteira no Mediterrâneo. A próxima descoberta de Petchford foi um conduto no fundo do mar. No meio do verão, a temperatura da água aqui pode chegar a confortáveis 27 graus. Mas perto do conduto, ele descobre que a água é subitamente quente demais para ser confortável. Existe atividade térmica lá embaixo. A água quente sobe do fundo do mar. Eu coloquei a mão lá e senti que estava queimando. A água bombeada para fora está quase no ponto de ebulição. Para Petchford, isso endossa o consenso científico de que existe um vulcão debaixo da baía. De volta na vizinha cidade de Pozzuoli, uma comunidade que fica acima da linha da água, existem outras indicações de que algo estranho está acontecendo. O sinal mais óbvio é a montanha acima da cidade. Ela não existia aqui há 400 anos quando foi empurrada para cima por um vulcão. É conhecida como Monte Nuevo, Montanha Nova. Numa escala menor, estas antigas colunas de pedra marcam o que já foi a entrada de um próspero mercado romano. Cada uma tem mais de 6 metros de altura e carrega a evidência clara de que já estiveram submersas. A metade superior de cada pilar está cheia de buracos de casas de moluscos marinhos, uma espécie que vive só debaixo da água. Esse é outro sinal de que a Terra aqui subiu e desceu regularmente acima e abaixo da superfície nos últimos 2 milênios. E está acontecendo hoje. Desde 1969, as ruínas submarinas da Bahia subiram pelo menos 3 metros. O geólogo professor Giuseppe Di Natale é responsável pelo planejamento da retirada de toda a cidade, caso outro vulcão entre em erupção. Aqui, como no Monte Vesúvio, o nível de risco é muito alto por causa da grande densidade populacional. O único jeito de se defender das erupções vulcânicas é retirar a população. O plano já foi colocado em ação antes. Uma série de sinais indicava que outra erupção iria acontecer em 1984. 40 mil pessoas foram retiradas de Pozzuoli. Naquela vez, foi um alarme falso. O vulcão ficou quieto. Mas eles ainda mantêm um complexo equipamento de sistema de monitoramento. Em anos recentes, o aumento de gás sulfuroso tem sido detectado, o que é preocupante. Nas montanhas acima da cidade, o geólogo italiano Dr. Renato Somma descobriu a última peça do quebra-cabeça de Pozzuoli. Ele tem inspecionado os gases invisíveis liberados da encosta da montanha. E está chocado com o que esses gases causaram a uma casa no campo. Durante apenas 2 anos, o aumento na produção de gases tóxicos transformou totalmente esta antes luxuosa residência. A fumarola basicamente passa por cada fenda. Estes são cristais sulfídricos e basicamente é como um pesadelo. Está devorando a casa. Este é realmente um pesadelo de filme de horror italiano.
As fumaças de gás criam cristais ácidos quentes que estão se infiltrando em cada parte da casa. Esta área é realmente chocante. Todos que vieram aqui descrevem este fenômeno como monstruoso. Geólogos reuniram dados sobre os movimentos para cima e para baixo da Terra, os condutos quentes no fundo do mar e a fumaça sulfurosa de Pozzuoli e chegaram a uma conclusão assustadora. A costa da Bahia e toda a cidade estão em cima de um supervulcão vivo e que respira. A Terra é elevada quando as rochas saturadas com água são pressionadas pelo magma abaixo. A ciência por trás disto é incrível. Alguém no meu tempo de vida pôde literalmente ver a Terra emergir e afundar. Isto é como um animal vivo e respirando sob os nossos pés, constantemente inchando e encolhendo. O solo se eleva e afunda de novo. A investigação de Petchford segue os passos de muitos outros vulcanólogos que acreditam que esta baía e a área num raio de quilômetros estão sobre um possível supervulcão. O vulcão mais letal é aquele que você não vê, mas que no futuro certamente irá explodir. As consequências da erupção de um supervulcão são horríveis demais para contemplar. Ele pode não explodir de uma vez. Pode haver um aumento constante de séries de pequenas erupções, levando à grande explosão final. Os primeiros a morrerem serão os habitantes de Pozzuoli e os 3 milhões de Nápoles. Além deles, toda pessoa na Itália e grande parte do sul da Europa. Uma erupção de um supervulcão europeu traz devastação e terror não só em todo o continente, mas também no resto do mundo. As grandes quantidades inimagináveis de cinza ejetadas bem alto na atmosfera cobrirão o globo, condenando o mundo a um inverno nuclear devido à superfície da Terra ficar protegida dos raios solares. O número de mortos final será incalculável. Será um apocalipse global. Enquanto os cientistas se preparam para futuras erupções no Pozzuoli, Etna, Stromboli e Islândia, as poderosas forças vulcânicas da Terra continuam a transformar a Europa. Elas nos darão incessantemente o essencial da própria vida: a terra, ar e até a água. Dia após dia, ano após ano, e durante milênios. É difícil para os seres humanos compreenderem a enormidade do tempo geológico. Se usarmos um livro como uma metáfora, se folhearmos as páginas de volta vários milhões de anos, estaremos vendo uma Europa incrivelmente diferente, talvez até apocalíptica, com vulcões, com fogo e rios de lava. E se folhearmos para a frente, no capítulo final do livro, provavelmente veremos uma Europa bem diferente, quase inimaginável em relação à Europa de hoje. Versão Marshmallow São Paulo.